Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso canal Eudson Oliveira e estaremos aqui para mais uma videoaula do nosso Aprendendo com a lição da EBD. E desde já estamos aí no término do segundo trimestre do ano de 2020, onde tivemos 13 lições, e desde já gostaria de agradecer a todos que se inscreveram em nosso canal, os que têm curtido, comentado, e desde já gostaria aqui de mencionar também alguns nomes que ficou faltando ao meu conhecimento do nosso canal, que outros estão inscritos e outros comentários, e por que não dizer todos inscritos também. A paz do Senhor e um abraço a todos aí, e em especial ao nosso professor Edson Albuquerque, e tem nos ajudado, e também foi um dos primeiros a estar inscrito no nosso canal e dando o exemplo também. Nosso irmão Edivaldo, que é o nosso irmão da classe Atalaia, que ele está com o nome da esposa, que é Aparecida Freita. E esta razão, por isso que eu não mencionei o nome dele a semana passada, porque eu não sabia quem era este nome. Nosso irmão José Carlos, que também está com o nome da sua esposa, que é Carla Vieira. Ao nosso irmão amado também em Cristo, nosso irmão Albérico, que sempre tem estudado conosco, tem conversado conosco também. Nosso irmão Albérico tem também nos apoiado. A nossa irmã Jaciene Gomes, aí da escola da EBD em Santo Antônio. Também o nosso irmão Eduardo Rodrigues, nosso companheiro aí de STEADEB. Também existem alguns nomes que eu não conheço, não sei, mas aí eu irei fazer menção, que está aí como Sou de Deus. E também ao nosso amado irmão, amigo e presbítero também, Evandro Carlos, que eu esqueci, meu amado, de falar, de mencionar o seu nome, que o senhor foi um dos primeiros também a ser inscrito aí em nosso canal, e a semana passada eu passei batido do seu nome, porque eu não vi na lista, mas hoje eu consegui ver, e aí a gente vai fazer menção. Nosso irmão Moisés também, que ele tem um canal também no YouTube, nosso irmão Moisés de Nazaré, o pregador de Nazaré, irmão Moisés. Também ao nosso irmão Joatan Oliveira, professor ali da Matriz, que sempre, toda semana, irmãos, ele envia material para nós estarmos lendo, estarmos se atualizando, também vendo aos demais. E vem aí meu agradecimento também ao nosso irmão Joatan e também ao portal EBD. Agradecer também ao portal EBD, que também tem comentado, compartilhado e tem nos ajudado. É o portal também aí da Assembleia de Deus de São Paulo, com o nosso professor e pastor Caramuru. E um abraço especial também ao nosso pastor Serafim, também ali daquela igreja, que faz os comentários também nesse canal, e também ao canal do nosso irmão Eberson, evangelista, irmão Eberson, e também tem o comentário aí da lição do EBD em Foco. Também a paz do Senhor e Deus te abençoe, e com certeza Deus há de recompensar todos que aí tem escrito, tem comentado o nosso canal, as nossas lições, e também ao nosso professor e dirigente, não sei se ainda está, mas o nosso professor, irmão Eudes. Meu é Eudes, o pessoal confundia muito com o irmão Eudes. Eudes de Três Maria 1. Não sei se ele está em Três Maria 1, mas eu conheci ele de lá. Amém? Então, desde já agradeço a todos que se inscreveram, que têm comentado, têm curtido o nosso canal. E o nosso canal aqui é justamente isso. Esse momento da escola aprendendo com a lição da EBD é o momento de externarmos aqui
o nosso aprendizado mediante a lição da nossa escola bíblica dominical, que é vinda aí da CPAD. Desde já avisando que, se nesse próximo trimestre, terceiro trimestre, a gente aqui no município de Carpina, Pernambuco, tivermos o acesso à lição da CPAD, que é uma lição exclusiva, a gente estará comentando aqui também no nosso Aprendendo com a Lição da IBD, mesmo que a nossa lição vai ser repetida, mas mesmo assim, os irmãos que forem de outro estado, de outro município, de outra cidade, que for aderir à lição da CPAD, então a gente vai estar comentando aqui a lição da CPAD sem problema algum, ok? Então, em especial, desde já agradeço a todos, a paz do Senhor, a todos os irmãos ali da classe Atalaia, e que, se Deus assim permitir, domingo, agora estaremos iniciando a nossa escola presencial com todos os amados. Sabendo que a classe ali Atalaia tem muitos irmãos que são a classe de risco e por essa razão não estarão presentes, mas os que estão dentro dos padrão, desde já estão convidados a votarmos, depois aí de quase 90 dias de essa quarentena, nós estaremos nos participando, nos reunindo presencialmente. A paz do Senhor também ao nosso dirigente, diácono Magdiel Nayal. A paz do Senhor ao nosso presbítero Micharle, nosso irmão, amigo, ali daquela congregação que tem nos ajudado. E a paz do Senhor a todos os professores ali, ao nosso professor Abel, nosso professor Carlos, nossos professores que têm curtido, que têm comentado o nosso canal aí, Aprendendo com a Lição da EBD. Então, desde já, vamos lá. Já passaram 7 minutos aí, apenas para trazermos essa parte introdutória, que eu achei por bem fazer, e agradecer a quem não se inscreveu ainda. Na sua tela abaixo aí tem a palavrinha no seu lado ou direito ou esquerdo, não sei a posição que você vai estar olhando, mas sempre no lado direito que eu observo nos vídeos, vai ter a palavrinha ali, inscreva-se. Então se inscreva, não custa nada. E lembrando que eu fiquei sabendo por alguns outros irmãos, é que quanto mais vocês curtirem, vocês compartilharem, vocês comentarem, o nosso canal ele vai se expandindo e o YouTube também vai trazendo alguns benefícios para nós. Então, se os amados, nós não estamos aqui querendo, não estamos pedindo dinheiro, não estamos pedindo nada disso, estamos pedindo apenas para os amados curtir, compartilhar e deixar aí o seu like, pois isto nos ajudará a ter uma potenciação maior quanto ao YouTube, ok, meus amados? Então, se os irmãos puderem nos ajudar, muitos conhecem aqui o irmão Eudson, sabe como é o meu perfil, sabe quem sou eu, sabe a minha forma de agir, de comportar, e sou amigo e irmão de todos, e devemos entender e compreender isso também. E neste momento, peço a vossa compreensão quanto a isso, tá bem, amados? Compartilhe, curta e comente. Vamos lá para a nossa lição. Nós estaremos hoje na 13ª lição, aonde passamos por 12 lições. A 13ª estaremos falando hoje, e as 12 lições que nós tivemos foi Carta aos Efésios, a segunda, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, a terceira, a eleição e predestinação, a quarta, a iluminação espiritual do crente, a quinta, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, a sexta, a condição do gentio sem Deus, a sétima, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, a oitava, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a nona, o mistério da unidade revelada, a 10ª, a intercessão pelos Efésios, a 11ª, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade,
A 12ª, que foi a semana passada, a conduta do crente em relação à família. E a de hoje, o qual estaremos a estudar as armas, né? A lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. O nosso comentador, nosso pastor Douglas Batista, e aqui quem vos fala é o vosso professor Eudson de Oliveira da Silva, e seja bem-vindo ao nosso canal Aprendendo com a Lição da EBD. Então, desde já, este é o tema da nossa lição, que será ministrada no dia 28 de junho de 2020, a batalha espiritual e as armas do crente. Quando falamos de batalha, estamos falando de uma luta, estamos falando no sentido que há um esforço, que há uma dificuldade, que há uma guerra, que há uma peleja. E nessa batalha, ele já diz no tema que é uma batalha espiritual. Então, se é uma batalha espiritual, as armas também deverão ser espirituais. Então, o nosso tema, a batalha espiritual. Então, o que é batalha? Batalha é justamente isso, é um combate, é uma peleja, é uma luta, é um combate entre dois exércitos, duas armadas. A gente sempre tem visto aí as guerras que têm se surgido, né? E sempre há um lado oposto do outro. E nesse lado oposto, uns sempre estarão mais preparados do que o outro. E conforme o nosso comentador da carta aos Efésios, o nosso pastor Cláudio Honor de Andrade, ele vai dizer: toda e qualquer batalha requer preparação e estratégia. E ninguém se lança numa luta despreparado. Essa preparação requer cuidados que se tornam indispensáveis para o sucesso da batalha. Então vejamos que ninguém vai para uma luta despreparado, não vai para uma luta despreparado, mas ele antes usa estratégia e se prepara para este combate. Mencionando apenas esta frase do pastor Helenay Cabral, meus irmãos. Pastor Helenay Cabral, ele, no seu comentário bíblico de Efésios, ele faz essa menção desta frase, ok? Então vamos mais adiante da nossa lição. O nosso texto áureo, ele vai nos dizer: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o texto áureo vai dizer que devemos revestirmos de toda a armadura de Deus, para possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, há um combate, há uma guerra, e neste combate e nesta guerra precisamos das armaduras, daquilo que vai nos assegurar para combater, para pelejar, e mediante esta estratégia, mediante esta armadura, estaremos a combater. E qual é o combate? Da cilada do diabo. A verdade prática nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então, a verdade prática é praticamente uma síntese da lição, praticamente. Ela vai dizer: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então, já dá para perceber aí o que é que a lição estará falando ou estará nos ensinando quanto a este combate, quanto a esta guerra, esta peleja que eu e você estamos envolvidos como crente, como cristão em Cristo Jesus. A leitura diária de segunda a sábado, nossos amados estão vendo aí, nós não lemos para não ficar tão longo o nosso vídeo,
mas os amados podem dar um print e depois ou pausar quando estiver vendo o vídeo e depois pesquisar e estudar ou ler na sua Bíblia em casa, ok? Vamos mais adiante. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20, que nos diz assim: Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido da couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Esta é a nossa leitura bíblica em classe. Nós não iremos comentar. Vamos terminar, né? Esqueci. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, meus amados irmãos, como eu dizia anteriormente, a nossa leitura bíblica em classe é o qual nós encerramos o capítulo, ou a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que é o capítulo 6, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde estaremos concluindo esta lição e também esse trimestre, e esta carta apenas com 6 capítulos, e estaremos terminando aí no versículo 20. Porém, o capítulo 6 vai até o versículo 24. Mas não tem nenhum problema, é a nossa lição. Os hinos sugeridos, está aí. As palavrinhas escritas em amarelo na nossa leitura são as palavras-chave que serão mais faladas, ocorrentes em nossa lição, no nosso comentário da lição, ok? O objetivo geral da lição é aquele objetivo o qual enquadra toda a lição que deve ser alcançado, e a gente depois vai ver o objetivo específico, que é subdividido dentro dos 3 tópicos que é mencionado ou lecionado pela lição. O objetivo geral é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Então, mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Soldado sem vestimenta, soldado sem armadura para vencer a guerra, a peleja, é soldado, vamos dizer, negligente, é soldado omisso, é um soldado que talvez não poderíamos nem enquadrar como soldado, né? Mas vamos lá. Os objetivos específicos, o primeiro é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Então veja, se estamos numa batalha, somos um soldado e o soldado não está bem aparelhado, não está bem equipado, então deve estar acontecendo alguma coisa, ok? Segundo objetivo específico é: o campo da batalha é espiritual, e neste campo da batalha espiritual não temos que lutar nem contra a carne nem contra o sangue. Já sabemos que é no campo espiritual, ok?
E o terceiro subtópico, o terceiro objetivo específico, são saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Então, quais serão essas armas espirituais indispensáveis ao crente? A gente vai apenas falar e o comentário da lição a gente vai explanar mais, ok? É o capacete, a espada, a couraça, o escudo, o calçado, a oração e a vigilância, ok? Então vamos prosseguir no nosso slide extra, refletindo o tema da lição. E refletindo o tema da lição, a gente procurou também englobar um pouco todas as lições numa forma bem resumida. E qual é esta reflexão que podemos concluir com esta lição? Chegamos ao final do livro de Éfeso, onde assim podemos pensar e interpretar que o apóstolo Paulo inicia um verdadeiro discipulado com os crentes de Éfeso, tendo o início na doutrinação e ensinamento, mostrando o antes e o depois de Cristo, e agora, por fim, o grande desafio está à porta, se preparar, pois há uma guerra a guerrear, há uma peleja. Então, a gente refletindo nesse tema dessa lição e na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, entendemos e interpretamos esse pensamento aí que podemos refletir neste momento, ok? Vamos mais adiante. Os tópicos a serem abordados serão: o primeiro, o preparo espiritual do crente para a batalha. Tem que estar preparado. O segundo tópico falará sobre conhecendo o campo da batalha espiritual. E o terceiro tópico falará sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. Então, existe o preparo, existe o conhecimento, existe o conhecimento do qual é a batalha, qual é a peleja, qual é o exército, a quem estaremos enfrentando. E o terceiro, as armas indispensáveis. E a gente pode ver aí, meus amados, que no Antigo Testamento, Israel, quanto ao povo de Deus, ali no Antigo Testamento, eles sempre procuravam saber, qual era o nível, qual era a cidade, qual era a região, qual era o povo que eles iam combater. E existe um escabouço dentro de tudo isto, era a quantidade de quantos iam para a guerra, quem iam ficar, quem ficava de atalaia, as armas, tudo isso era no âmbito físico, no âmbito material. Porém, no âmbito espiritual, o qual nós estaremos tratando nessa lição, nós iremos ver que torna-se ainda muito mais difícil e requer muito mais critérios a se fazer. O comentário da lição, na introdução, ele diz: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. E nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal. Os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, e é o que veremos na presente lição. Ok? Então vamos ver agora o nosso ponto central da nossa lição, que ele nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. Eu irei reforçar apenas aqui, meus amados, que todas nossas imagens, essas figuras, elas são tiradas do Google, na internet, e são imagens ilustrativas, imagens que vêm tratar apenas uma ilustração para ficarmos no nosso slide mais assim com a visão melhorada e dinâmica também, para que os irmãos entendam alguns objetos ou algumas formas que poderão também ter sido utilizados naquele momento ou naquela época, sabendo que quando se trata de algo espiritual, como
demônio, como Satanás, como o diabo, ou coisas das potestades, não temos imagens, não temos algo físico ou palpável para mostrar, mas as imagens trarão uma ilustração a par apenas como ilustração, não é uma figura, não é uma foto real, ok? Apenas para reforçar essa questão. Então vemos aí um soldado romano, todo equipado e que espiritualmente nós como cristãos devemos estar ou nos revestir. Primeiro tópico vai dizer o preparo espiritual do crente para a batalha. Então o primeiro tópico é qual é este preparo. Primeiro, fortalecido no poder do Senhor, que é o primeiro tópico, subtópico. E o segundo subtópico falar vigilante em toda oração e súplica. Então vamos adiante agora o primeiro subtópico. Fortalecidos no poder do Senhor. Então, quando falamos fortalecido no poder do Senhor, a expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, nos indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Então, o que podemos desde já falar a questão disso é que o apóstolo Paulo, ele inicia e ele pede aí aos amados, irmãos de Éfesos, que a princípio eles se fortaleçam no Senhor e no poder do Senhor, que é uma palavra que é a mesma coisa, porém ele traz um reforço mostrando que todo este poder, toda esta força vem de Deus, porque só Ele tem este único poder para nos ajudar, nos capacitar e dar a vitória. Não existe outro, não existe outra forma, não existe outro lugar, não existe outra divindade, não existe outro ser que nos venha nos fortalecer, apenas através do poder e em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, também na sua carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 1, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim ao seu filho na fé e também o novo copeiro, ou cooperador de Paulo nesta obra, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então vejamos que este poder, esta força, ela está em Cristo Jesus, não em nós mesmos, porque nós não temos. E aí o comentador ele nos diz que este poder, esta força, é nos dada, é nos garantida, é nos conferida pela nossa comunhão, pela nossa unidade em Cristo. E ele diz, João 15,7, e se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos serás feito. E eu gostaria apenas de citar o que Jesus ele diz nesse próprio capítulo, no versículo 3, se eu não me engano, ele diz que sem mim nada podereis fazer. Então esse texto, sem mim nada podereis fazer, eu acho que seria muito bem colocado quanto a esta unidade, esta comunhão, quanto ao saber e ter a consciência que é em Cristo que obtemos esse poder. E 1 João 1,3, o comentador também nos diz que o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, essa força e esse poder é por meio do Senhor Jesus Cristo. E Isaías 40 e o versículo 31 vai também nos dar a menção dos cansados, dos que esperam no Senhor, dos que confiam no Senhor, renovarão suas forças. Então, se você está fraco, se você está se sentindo debilitado, busque ao Senhor. O apóstolo Pedro vai dizer que
chegai-vos a ele e ele chegará a vós. Se está fraco, se está desanimado, se está triste, mas busque essa força, busque este poder no Senhor e o Senhor ele poderá te levantar e te animar. Vamos mais adiante. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, Efésios 4 e 23, da vida em santidade, Efésios 4 e 24, e ser cheio do Espírito, Efésios 5 e 18. Então, a vitória não pode ser alcançada por outro meio. Não pode, veja aí. É verdade. Conhecer as Escrituras, essa era para mim ter frisado essa frase, mas acabei passando batido, mas eu vou frisar aqui no comentário. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína convenção não são suficientes, não bastante. O poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então, o comentador ele diz, conhecer as Escrituras, só para eu não esquecer do ponto final ali, amados. Eu esqueci do ponto final. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína convenção não são suficientes. Ponto. Eu, na primeira leitura, passei batido. Então, não são suficientes. Conhece a Escritura, conhece a Bíblia, é conhecedor, pode ser teólogo, pode ser o que for, frequenta os cultos, mas não tem uma genuína convenção, não tem um bom testemunho, não tem uma vida realmente diante de Cristo e de Deus e da igreja. E aí, o Lucas 10 e 19 vai mostrar que o Senhor Jesus deu poder, e aí a gente pode dizer, deu autoridade aos seus discípulos para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Eu não irei comentar esse texto, esse versículo, mas existem igrejas, existem pregadores, principalmente, que quando eles lêem esse texto, eles pegam os pés e começam a pisar como se fosse de uma forma literal e física. Mas este poder que Jesus está dando aos seus discípulos é um poder no nome do Senhor Jesus, e estas duas figuras, essa serpente e o escorpião, não significa que seja no sentido literal, mas sim no sentido figurativo, mas que alguns comentadores chegam a dizer que essas serpentes e escorpiões, Jesus estava se referindo aos fariseus, aos saduceus e aos escribas, aqueles homens que o perseguiam, que tinham esta ideia. Mas não iremos adentrar neste comentário, pois o tempo não nos daria, mas esse sentido aí, o poder a essa autoridade é literal, porém, estes seres, esses animais aí, podemos interpretar num sentido figurativo, ok? Se os amados também quiserem saber mais, podem abrir aí a sua Bíblia de Estudo Palavra-Chave, que ela também estará falando sobre isto, sobre esta questão. A Bíblia de Estudo Palavra-Chave na sua página de número 3962, ok? Prosseguindo. Paulo enfatiza a necessidade, agora é o segundo subtópico. Vamos lá, para não passarmos batido, é o segundo subtópico. Vigilantes em toda a oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais devido por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Então, a oração, ela vai nos dar a certeza e a convicção da nossa unidade e da nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. E esse clamor deve estar
acompanhado de vigilância. E aí o comentador ele vai nos dar isso aí. E para apenas endossar um pouco mais nessa questão, a gente pode ver que o apóstolo Paulo também ele pede, né, ele sugere que os crentes ali eles orem também pelas autoridades delegadas, que clame, que apresente ao Senhor em oração as autoridades. Então, esta súplica, como bem o comentador colocou, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância ou oportunidade. E por que também não apresentar aos nossos líderes espirituais, nossos pastores, os nossos, as pessoas que lideram um rebanho de Cristo aqui, e também as autoridades, ok? 1 Timóteo 2:1, se os irmãos quiserem ler, pode ler para que a gente ganhe mais tempo aqui. Vejamos que Isaías 59:1 e 2 vai dizer: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, o que vai nos impedir da nossa oração ser não ouvida, não atendida, é os nossos pecados, as nossas iniquidades. Isso aí tem uma série de sequência também, porque as orações não são respondidas, as orações que Deus não ouve. Mas isso aí daria já um outro vídeo, outro estudo a mais, ok? Pois esta preserva o crente, a oração, esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Salmo 124:7. Vigiemos em oração e súplica. O Salmo 124:7 vai dizer: a nossa alma escapou como um pássaro, o laço dos passarinheiros. O laço quebrou e nós escapamos. Então nós só temos a agradecer a Deus, porque nós fazemos parte do povo de Deus e devemos estar prontos como soldado, devemos estar de atalaia como soldado e devemos estar vigilante em oração. Vigilante, a gente vê que Paulo ele pega várias figuras da época e traz para o campo da igreja, o templo da igreja. Ele usa o soldado, ele usa o atleta, ele usa o agricultor, ele usa várias outras figuras ilustrativas para trazer algo espiritual para a igreja. Então, concluímos aí a síntese do primeiro tópico da nossa lição, falou sobre o quê? Aí é que está, o que devemos aprender. Falou sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Ele tem que estar fortalecido no poder do Senhor e não dele, sempre no poder de Deus, e vigilante em oração e súplica. Então, qual é a síntese desse tópico? A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Então, só o Senhor ele tem este poder para nos ajudar, para nos capacitar e nos dar a vitória. Por isso que podemos dizer que em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Vamos para o nosso segundo tópico, que é conhecendo o campo da batalha espiritual. Veja que é espiritual. Primeiro subtópico abordará as astutas ciladas do diabo, o conflito contra o reino das trevas e terceiro, as agências da potestade do ar. Então, estaremos aí a meditar sobre este novo tópico da nossa lição. O primeiro subtópico 2.1 vai dizer as astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas,
O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Então, a expressão do significado, da palavra diabo aí, já na questão aportuguesada, latina, diabolos, que é caluniador, acusador. E aí a gente vai ver que Jesus, ele passou também por estas estratégias, por essas ciladas, por essas armadilhas de Satanás. Que diz assim, em Mateus 4:1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o diabo, ele é um tentador, ele é um acusador, ele é um caluniador. João 8:44 vai dizer, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então veja que o diabo, ele não dorme, nem cochila e não está perdendo tempo, ok? O que podemos aqui, em ligeiras palavras, comentar é que a gente, às vezes, amados, perdemos tanto tempo, tanta coisa, discutindo porque a igreja A, a igreja B faz isso, a igreja C está fazendo isso, a igreja D está fazendo isso. E, às vezes, colocamos o diabo aonde ele não está. Colocamos o diabo até onde ele não está. Vemos o diabo até onde o diabo não está. E, às vezes, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, estamos fazendo o papel dele. Não estou dizendo que ninguém é diabo, mas, às vezes, pela nossa ação, pelas nossas atitudes, às vezes, fazemos como o diabo, acusando. Aquele fulano fez isso, aquele fulano é isso, aquele ciclano é isso. Então, muitas vezes, estamos perdendo tempo com isso, aonde poderíamos estar orando, aonde poderíamos estar louvando, aonde poderíamos estar evangelizando, falando de Cristo, pregando a palavra, aconselhando, orientando. E, às vezes, estamos preocupados porque a igreja A está crescendo, porque a igreja B está fazendo isso e a outra está fazendo aquilo. E, às vezes, estamos caluniando, estamos acusando daquilo que ela não está fazendo. E essa ação, muitas vezes, é uma ação diabólica, meus amados, que não entendemos e não compreendemos. É como se fosse o papel do diabo, e o papel do diabo está fora e a gente é que está fazendo. Ok? 1 de Pedro 5:8 vai dizer, vós sois do diabo, porque o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quanto ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja aí. Então, podemos ver que as astutas do diabo, ela pode estar na mentira, e que hoje, e vamos dizer aí, que muitos, para trazer algo, temos visto as fake news, né? E também temos visto, para tentar deturpar ou tentar aliviar a palavra, mentir, omitiu. Ele omitiu, ele não disse a verdade, ele não falou, mas omitiu. Então, fica aí uma coisa muito difícil, complicada para se entender isso, ok? Vamos mais adiante. Vejamos essas imagens, sobre as astutas ciladas do inimigo. Ele diz assim, a cilada do inimigo nunca parece ser cilada, nunca aparece. Vem algo, e essa cilada, ela pode ser de forma bonita, pode ser de forma desejosa, de forma atraente, né? Alguém pode estar a sua fraqueza aí no dinheiro, outra em joia, outras em coisas a mais, outros na bebida, outros em mulheres ou em homens de sexos opostos, né? E nessas ciladas pode também estar aí as invejas, a maledicência, as palavras torpes, né? Os desejos, a mentira, as falsidades, as inverdades. E às vezes alguém está apertando a sua mão com a mão
mas o coração não é verdadeiro, não está sendo sincero. Então, por isso que Paulo chega a dizer na carta de Efésios, irmãos, seja sincero, fale um com a sinceridade com o outro, não como antes que estava no mundo, que mentia, que falava de todo jeito, mas hoje vocês são crentes, tem que falar sim, sim e não, não. Passar disso é procedência do maligno. E o diabo aí também como o leão, aquele devorador, lembrando que as imagens são ilustrativas, ok? Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, o diabo, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. E este propósito aí pode ser numa forma individual, como também coletiva, amados, ok? Ou individual em cada nós, ou também de forma coletiva. E quais são elas? Primeiro, o comentador ele coloca, confundir a mentira com a verdade. Gênesis, quando a serpente utilizada ali pelo diabo, vai dizer que Deus vai acrescentar, a princípio inicia com a verdade, mas acrescenta uma mentira, quando ela diz que não morreria. Realmente, eles não morreu de uma forma, vamos dizer assim, física e espontânea, atual, mas morreu de uma forma física posteriormente e espiritual. Então, a serpente, aí o diabo, ela mentiu sim no seu final da frase. Deturpar as escrituras, conforme o próprio Satanás foi ao Cristo, a Jesus, e dizer, olha, lança daqui que dará ordem aos teus anjos, usando a escritura para Jesus, dará ordem aos teus anjos e eles verão e te socorrerão. E isso é verdade. Mas Jesus também disse, não atentarás ao Senhor, o teu Deus. Esse texto bíblico dá uma mensagem, dá uma pregação, dá um estudo que é muito bom e muito lindo, e eu gosto dessa parte aí, quando Jesus diz ao diabo, somente ao Senhor teu Deus adorarás, até o diabo sabe quem é Deus, ok? Terceiro, dissimular e induzir a dissimulação. A gente vai ver aí a questão dos homens avarentos, dos homens presunçosos, quando o apóstolo Paulo ele vai falar aí na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 13 e o 14, e fazer falsos sinais. O diabo também fará falsos sinais e, se possível, até enganaria até os escolhidos, ok? Paulo fala aí sobre os falsos apóstolos. Fazer acusações, Apocalipse 12:10, que ele está acusando diariamente aí, o Apocalipse 12:10 vai nos mostrar isso. E semear incredulidade, 2 Coríntios 4:4, aonde o Deus desse século cegou o entendimento para que não veja a glória do Senhor. Eu não coloquei os textos para não ficar muito longo o slide. Promover ideologias anticristãs. E aí eu coloquei esse texto. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, e a ponto de assentar-se no santuário de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então vejamos aí que fala diretamente do anticristo, mas essas ideologias anticristãs, o anticristo ele estará implantando, e hoje pelo seu espírito nós já temos também hoje muitas doutrinas, muitos ensinamentos, não é verdade? Então ele promove também essa ideologia, influenciando o sistema mundano. E diante desse quadro, o texto sagrado ordena revestivos de toda a armadura de Deus. Quando falamos de revestimento, estamos falando de algo essencial, que não pode faltar. E eu acrescentaria aí, eu não coloquei no slide, porque foi de última hora, eu acrescentaria aí também o discernimento, na verdade, o discernimento, o dom de discernimento, que é um dom que é essencial para os cristãos e que tem como
o seu sentido, o seu significado, distinção, de discriminação clara, discernimento, de julgamento, julgar os espíritos que são de Deus e que não são. Muitas vezes alguém está sendo ali utilizado e muitas pessoas acham que é pelo Espírito Santo de Deus e não é, pelo espírito mal, por demônios, por Satanás. E as pessoas, por não ter esse discernimento, não ter esta arma também essencial, na lição não está, mas eu incluo aí o dom de discernimento de espírito, que é importantíssimo, principalmente para os líderes, para a igreja do Senhor, aqueles que estão adiante, perceberem essas artimanhas que Satanás ele pode, de forma sutil, ir minando e indo proliferando em nosso meio. Continuando, segundo o subtópico vai dizer o conflito contra o reino das trevas, que nos diz, Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes, e essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. 1 João 5,19 que nos diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, a sua influência, sobre o seu domínio, sobre a sua autoridade. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal, pois esta luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja, que está em 1 Pedro 5, 8 e 9, que diz, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos e no mundo. Então, nós entendemos e compreendemos aí que esta batalha é espiritual e as armas do crente deve estar sempre de vigilância, sendo sóbrio. Apenas vamos dar continuidade. Voltando, Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestade, príncipe das trevas desse século e os ossos espirituais da maldade, 6 e 12. Esses seis são caracterizados por 3 aspectos. É só uma observação aqui para a gente entrar mais adiante. Esta guerra, meus amados, não é um confronto entre Deus e Satanás, como alguns da batalha espiritual se colocam ou se propagam. Mas é uma guerra, é uma luta entre os chamados e escolhidos em Cristo contra os exércitos de Satanás. Então, não é entre Deus e Satanás. Deus não está medindo cabeça com Satanás. Não, não é isto. Mas sim, nós que somos chamados e escolhidos por Deus, estamos nessa batalha contra o exército de Satanás. Então, por esta razão, o nosso comentador ele vai colocar que conhecendo o campo da batalha espiritual, é que primeiro ele lança as setas, lança as armadilhas, as ciladas. Segundo, agora, ele entra em conflito, né? O nosso conflito não é contra a carne, não é contra o sangue, mostra que é de forma espiritual, não é uma luta física, material, mas é espiritual. E agora, dando prosseguimento, ele diz que eles são poderosos. Os títulos principado e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. B. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade e referem-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Então veja que a capacidade desses seres que temos que combater, que devemos estar em guerra
eles são poderosos, eles são malignos e eles são astutos. São cheios são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível, está sobre tudo e a todos. Acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Jesus é maior do que todas estas forças do mal, ok? Então, nele, em Cristo, nós temos essa força. Então, concluímos aí o segundo tópico, assim dizendo: o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Então, podemos concluir nesse segundo tópico que nós estamos numa guerra e nesta guerra há as ciladas, armadilhas. Para alguns pode ser o dinheiro, para outras mulheres, o homem, pode ser a inveja, a mentira, a calúnia, a difamação. Existem nas ciladas e armadilhas que pode ser. É verdade? Terceiro, nós vemos que esse conflito, este campo de batalha, não é no campo físico, material, mas espiritual. E em terceiro, as agências, ou seja, os seus agentes, podemos assim dizer, os agentes que são utilizados pelo diabo, os seus exércitos, eles são poderosos, são malignos, são astutos, mas, como bem o apóstolo Paulo falou aos romanos, dizendo que maior é o Deus que está conosco que o que está no mundo. Então, maior é o Deus que está conosco do que o que está no mundo, ok? E a síntese do segundo tópico é dizer: o crente precisa conhecer o campo seu de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Terceiro e último tópico vai dizer as armas espirituais indispensáveis ao crente. Primeiro, a armadura completa de Deus. Segundo, as armas indispensáveis de defesa. E terceiro, a imprescindível arma ofensiva. Então, a gente vai ver a armadura completa que Deus dá. Deus é quem fortalece, Deus é quem nos dá. Segundo, as que é indispensável para a defesa. E terceira, que é indispensável de forma ofensiva. Vamos adiante. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é da uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado, que é aquela imagem que a princípio nós colocamos no início do slide, o soldado todo equipado com as suas armas. E a gente pode ter uma ideia disso, meus amados. É um vigilante, é um policial, é umas forças armadas, que eles têm os seus arsenal, ele tem as suas roupas e cada um no seu âmbito de força, de defesa ou de ação, e cada um vai estar aparentemente apresentado conforme a sua designação, mas ambos ou todos estarão de formas preparadas, como passa por um treinamento, passa por uma capacitação, passa por um conhecimento breve para ir à rua, para ir combater. E assim é o crente. Aonde é que nós podemos nos revestir dessa armadura? Aonde é que nós podemos nos revestir destas forças, desses objetos, dessas armas? É em Deus, primeiramente. Segundo, na igreja, com a palavra, na escola bíblica dominical, no círculo de oração, nos cultos para a mocidade. Isto vai nos dar ânimo e força para prosseguir nos cultos de doutrina, né? Então, isto não é que seja a arma praticamente, mas isso é o que vai nos manter, que vai nos levar também a esta unidade, a esta comunhão, a nos fortalecer no Senhor, porque na igreja
nos cultos, nós ouvimos a mensagem, nós ouvimos a palavra do Senhor, Deus fala conosco. Eu não estou dizendo que em casa Deus não fala, Deus fala também. Você deve, com certeza, em casa fazer o seu momento individual, o seu momento com Deus a sós, mas não pode perder esta questão, ok? Na carta, a orientação não era para usar as armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, as armas indispensáveis da defesa, aí cingidos os vossos lombos com a verdade. Esse cingir era uma forma de cinto, aonde os homens, os soldados, ele levantava a sua veste e amarrava nessas partes aí, e esse cinto estava a sua espada e também uma faca que ele utilizava para esse combate, e ele amarrava a sua veste aí nesse cinto, aonde dava a possibilidade e a condição dele correr, dele agir de forma mais ágil. Então, cingido o vosso lombo com a verdade. Então, nós deverão falar a verdade. Jesus disse: se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa questão de omissão, essa questão de fake news, essa questão disto aí, o crente não deve estar com esse linguajar. Podemos até errar, podemos até falhar, irmãos, mas devemos ter cuidado para falar apenas somente a verdade. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, ok? O soldado ele usava isso. As armas indispensáveis ainda da defesa era o cinto que cingia o lombo da verdade. Segundo, vestida da couraça da justiça. Aí é como se fosse o que o policial hoje usa, né? Um colete de prova de bala, ou o exército, ou seja lá qual for a força armada, ele vai usar uma forma que vá proteger os seus órgãos vitais, o coração principalmente. E aí o comentador ele diz: trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então, Romanos 5 vai dizer: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, vestido a couraça da justiça. Você ama a justiça, você faz as coisas com justiça, ok? 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 6 e 7 vai dizer: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Jesus disse: bem-aventurado são os que amam a justiça, porque serão consolados. Consolados não, perdão, bem-aventurado. Deixa eu ler aqui, Mateus 5. Eu sempre confundo aí quando fala dessa expressão, mas bem-aventurado, Mateus capítulo 5, ele vai dizer aqui, ó, capítulo 5 e versículo 10. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, vejamos que nesta luta nós temos que guerrear com cingido da couraça da verdade, vestido da couraça da justiça, cingido com a couraça da justiça, Terceiro, cingido o lombo com a verdade. Quarto, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, é aquilo que é confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Então, soldado testemunhar de Cristo. E agora, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo, tanto ele poderia defender, como também poderia usar como ofensiva também, como arma de ataque. O escudo também pode ser usado também com isso. Longo, retangular, feito de madeira e couro,
O escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários, refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparada pelo diabo. Provérbio capítulo 30, versículo 5. Não estarei lendo para não ficar mais longo. E o capacete da salvação. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça e refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios e vestindo-se da couraça da fé e da caridade e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta guerra, irmão, nesta batalha, o que eu vou prosseguir para depois dar a minha sugestão. Finalmente, a imprescindível arma ofensiva, a espada do Espírito, lembrando que as imagens são ilustrativas. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. A espada, tanto para a defesa quanto para o ataque, de forma direta, mas o escudo também poderia utilizar também para ataque, ok? O termo grego para ela é machaira, mahaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal e o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Veja que é muito próximo, né? Espada curta, pequena. A espada do Espírito é identificada também como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante mais que a espada de 2 gumes. Ela deve ser usada tanto para resistir à cilada do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, se os amados quiserem ler aí os textos bíblicos, 2 Timóteo 3:16, Hebreus 4:12, Mateus 4, de 1 a 10, que fala sobre Jesus e a tentação no deserto, e quanto para derrubar as fortalezas de Satanás, Mateus 10:19 a 20, e 2 carta de Paulo aos Coríntios 10:4. E assim, prosseguimos com a síntese do nosso terceiro tópico e concluímos a nossa lição desse nosso segundo trimestre do ano 2020, que nos diz: as armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. O que eu gostaria de falar aqui em rápido, em 2 minutos, é que a teologia da prosperidade, ela não vai falar sobre este tema. A teologia da prosperidade, ela não fala sobre isso, porque a sua teologia, o seu campo, é sobreviver aqui na terra, é sobreviver bem, é estar bem, é viver, de ter muitas riquezas, de ter muitas coisas, e ela se apega mais na vida material, se esquece dessa vida espiritual. Mas a Bíblia nos mostra que dentro da guerra, eu e você somos chamados assim que aceitamos a Jesus, assim que aceitamos a Cristo. Jesus foi o primeiro a falar sobre isso quando ele chama os seus discípulos e diz: vocês serão odiados por causa do meu nome, vocês serão injuriados, vocês serão maltratados, vocês serão levados a tribunos, vocês serão enviados a meios de lobos. Então vejamos que quem serve a Jesus, quem está em Cristo, ele sempre passará por essas dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflição, no mundo tereis tribulação. O apóstolo Paulo, ele foi um dos apóstolos que mais sofreu. A gente pode ver aí, os amados sabem, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4, capítulo 6, Filipenses capítulo 4, vai mostrar as aflições, os naufrágios, as dificuldades que o apóstolo sofreu. O apóstolo Pedro, ele foi preso também e foi proibido de falar do nome de Jesus, e ele foi bem
coerente quando ele diz, mas basta obedecer a Deus do que aos homens. Não estou falando de uma insubmissão, de uma rebelião, mas quanto ao Evangelho, quanto à nossa fé, nós devemos falar de Cristo, devemos dizer, ainda que custe a vida. Então, as armas ao nosso dispor, eu e você fomos chamados como soldados desta batalha. E Paulo ele vai dizer, a segunda carta a Timóteo, ele fala sobre isso, dizendo que o Timóteo ele não se embarace com as coisas deste mundo, deste século. Então, aquele que vos alistou para a guerra, é ele que eu e você servimos, é a ele que devemos satisfação, é a ele que devemos estar bem preparado, bem alistado para que isso não viemos sofrer dano nenhum, ok? Então, a conclusão para a lição, a esta armadura, né, esse soldado romano, aonde fala sobre isso, e estaremos concluindo aí com a conclusão do comentador que ele diz: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar os cristãos. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com toda a armadura de Deus. E eu gostaria de concluir que, desde já, agradecer a todos que curtiram, comentaram as nossas videoaulas e se inscreveram. E Deus abençoe em nome de Jesus. E aí está o nosso canal no YouTube, Eudson Oliveira, aprendendo com a lição da EBD. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Não paga nada, você não irá pagar nada. Só se inscrever lá, curta. Sempre que você ouvir, sempre que você gostar aí dos nossos vídeos, da nossa videoaula, curta. Comente também se tiver alguma coisa que você queira perguntar, ou queira compartilhar, ou queira acrescentar, pode também colocar nos comentários, estaremos abertos para os comentários. Desde já quero vos agradecer a todos em nome de Jesus, e se Deus permitir e assim nos tiver a oportunidade, estaremos na próxima semana aqui comentando, se for nos dado a condição de obtermos a lição da CPAD aqui no nosso estado, no nosso município, eu estarei fazendo o comentário. Caso contrário, a gente vai ver o que é que pode fazer e estarei postando durante a semana um vídeo para vos dizer o que é que estaremos a fazer, ok? Deus abençoe a todos e que o Senhor vos faça próspero em nome de Jesus. Amém.